Após 30 dias em coma, meu filho fez algo incrível. Descubra a verdade que mudou nossa vida. O sol ardente de São Paulo refletia nas casas coloridas do subúrbio, enquanto Maria, uma mãe guerreira de 40 anos, respirava fundo. Há um mês, sua vida havia se tornado um pesadelo. Lucas, seu filho de 17 anos, apaixonado pela medicina, sofrera um grave acidente de moto e agora estava em estado de coma. As madrugadas se prolongavam dentro do hospital, onde Maria se transformava na sombra ao lado da cama dele. Cada batida do seu coração ressoando um desejo ardente. Acorda, meu filho, volta para mim. A aguardente esperança se misturava à dor palpável que a consumia. A comunidade rapidamente se mobilizou. Quando Maria olhava pela janela do hospital, via os rostos familiares de vizinhos e amigos, todos unidos em vigílias repletas de orações e esperanças. Aqueles momentos a faziam perceber que, mesmo em meio ao caos, o amor poderia ser uma força poderosa. Mas quando a noite caía, a solidão a abraçava como um cobertor pesado. Ela lutava contra as dificuldades financeiras, sem saber como pagaria as contas, enquanto a voz firme de sua avó ecoava em sua mente. Persevera, Maria. O amor é mais forte que qualquer adversidade. Os dias se arrastavam, e a dúvida batia à porta do coração dela. Conseguiriam vencer esse desafio? Uma conversa, uma risada, um toque de mão. Tudo isso parecia distante enquanto a realidade do coma de Lucas se impunha. As olhadas dissimuladas de preocupações e desconfianças vindas da classe média a magoavam. O que eles sabiam sobre sua força? Mas Maria se agarrou nas memórias de sua avó, lembrando que quem ama não desiste jamais. Então, finalmente, após 30 dias angustiantes, Lucas começou a responder. O coração de Maria disparou como se quisesse voar. Um fio de esperança se acendeu dentro dela. Ele acordou. Mas quando seu olhar se fixou nos olhos dela, a transformação foi inexplicável. Lucas começou a relatar experiências surpreendentes que vivera em estado de coma, revelando uma verdade que a deixaria perplexa. Ele havia descoberto habilidades que nunca imaginaram serem possíveis. Uma clareza em sua mente que desafiava qualquer expectativa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lucas não apenas tinha um talento inato, mas uma vontade fervorosa de mudar o mundo à sua volta. Um desejo que se misturava ao desejo de sua mãe de cuidar e amar. Juntos, eles enfrentariam não apenas a recuperação, mas as barreiras sociais que o cercavam. As injustiças do sistema de saúde eram gritantes e, ao compartilharem suas histórias, Maria sentiu a força da comunidade se solidificando ao redor deles. Agora, a pergunta ecoava: como iriam reescrever seu destino? Maria observava o filho. Suas habilidades recém-descobertas seriam suficientes para desafiar um mundo que parecia tão frio e indiferente? Juntos, eles teriam que confrontar as realidades mais sombrias e as esperanças mais brilhantes de suas vidas. O que Lucas revelou poderia mudar tudo, mas o caminho para essa nova realidade estava apenas começando. Lucas se sentia como se estivesse em um estado de graça, vibrando nas descobertas que brotavam dentro dele. Cada respiração nova parecia trazer uma onda de sensações desconhecidas. Cada pensamento era como uma lâmpada que se acendia. Ele hesitava enquanto se recuperava. A ideia de compartilhar suas revelações deixava sua mente agitada. Maria, percebendo essa luta interna, decidiu que era hora de incentivá-lo a abrir o coração. Filho, o que você viu? O que aprendeu? Pode ser importante. Suas palavras eram um sussurro envolto em esperança. Lucas se virou para ela,
os olhos brilhando, mas repletos de insegurança. A dificuldade em expressar o que sentia se tornou palpável, e Maria podia sentir o peso daquela luta. Depois de alguns momentos em silêncio, Lucas começou a falar timidamente. Mãe, durante o coma, eu vivi como se estivesse fora do corpo. Eu vi as pessoas, vi a dor delas e a alegria também. Senti uma conexão com tudo ao meu redor, como se tudo estivesse interligado. Eu consegui ver as doenças, os sofrimentos e as curas. Um mundo por trás do mundo que todos vemos. Foi como ter acesso à biblioteca da vida. Maria escutava com atenção, e cada palavra que saía da boca de Lucas era uma peça de um quebra-cabeça que ela não compreendia totalmente. Mas a emoção contida na voz dele despertava um desejo profundo de entender. Isso é incrível, filho! Você pode ajudar tantas pessoas. Podemos compartilhar isso, disse, a voz trêmula de empolgação. Mas, mãe, será que alguém vai acreditar em mim? Seria simplesmente estranho. E se me acharem louco? A insegurança de Lucas era compreensível, mas a determinação de Maria se intensificou. Não podemos deixar o medo nos parar. Sempre que você se sentir perdido ou duvidar, lembre-se do que nos uniu até aqui. Você é mais forte do que imagina. Maria, então, decidiu que era tempo de mobilizar a comunidade novamente. Eles precisariam de apoio, mas não só emocional. Precisariam de um grupo disposto a ouvir e compreender as descobertas de Lucas. Receberam ajuda do grupo de mães de jovens que eram amigos de Lucas, e juntos elaboraram um encontro. A ideia era simples, mas ousada: falar sobre o coma de Lucas e compartilhar suas experiências. No fundo, Maria sabia que seria um grande passo para ambos, porém, a ansiedade a consumia. No dia do encontro, a sala estava lotada. Amigos, vizinhos e até alguns estranhos que Maria nunca tinha conhecido. O coração de Lucas batia acelerado e ele se sentia cada vez mais nervoso. Quando enfim chegou a vez dele falar, um misto de insegurança e determinação o dominou. Ele olhou para a mãe, que o encorajava com um sorriso cheio de amor. Sinto que tenho algo importante para compartilhar. O que vivi no coma, as visões e sentimentos transformaram a forma como vejo o mundo. Eu quero usar esse conhecimento. Quero ajudar, disse ele, com a voz embargada, mas firme. O público escutava em silêncio, intrigado e cativado. Mas então, no meio do testemunho, uma voz ecoou da plateia. E se isso tudo for só uma ilusão? O que te faz pensar que suas experiências têm valor real? O questionamento cortou o ar e a tensão aumentou. Lucas olhou para sua mãe, que imediatamente fez contato visual, a força dela penetrando no coração dele. Ao refletir sobre a dúvida, Lucas sentiu que o maior desafio não seria a crítica, mas sim acreditar em si mesmo. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu realmente sinto que posso ajudar. O que eu vi é uma verdade para mim, e espero que isso possa ressoar com vocês também. O clima estava tenso, mas a energia na sala parecia vibrante. Enquanto contava mais sobre suas visões, Maria sentia os olhares começarem a mudar. Havia um brilho de curiosidade crescente naquelas faces. O verdadeiro desafio estava apenas começando, pois o que Lucas faria a seguir poderia mudar radicalmente a vida de ambos e de muitos outros. E ao final, enquanto a sala aplaudia, Maria percebeu que aquele ainda era só o começo. A pergunta em sua mente era: estariam eles prontos para aceitar a profundidade do que Lucas tinha a compartilhar? Quais seriam as consequências da verdade que ele havia descoberto? Lucas sentiu que o peso das palavras que havia compartilhado pairava no ar, como um perfume denso e inebriante que deixava todos os presentes em expectativa. O aplauso ressoou, mas não eram apenas palmas. Era uma mistura de reconhecimento, dúvida e uma faísca de esperança. Aquela sala, cheia de rostos conhecidos e desconhecidos, agora se tornava um espaço de possibilidades. Ele se virou para Maria, o olhar dela transbordava orgulho. Mas dentro dele, uma tempestade de sentimentos se formava. O que viria a seguir? Ele se perguntava se conseguiria dar continuidade àquele momento.
As palavras tinham saído com tanta sinceridade e agora se sentia à mercê da expectativa alheia. O homem que havia se levantado para questionar ainda estava lá, com uma expressão desafiadora. Era como se ele tivesse jogado uma pedra em meio ao lago tranquilo. O que você realmente viu? E como pode ter certeza de que o que sente é verdade e não apenas uma fantasia de alguém que estava à beira da morte? A voz do homem ecoou novamente, ecoando uma dúvida que parecia estar presa em várias mentes. Eu não espero que acreditem em mim simplesmente porque estou falando, Lucas começou, tentando encontrar as palavras certas. Mas há algo dentro de mim, uma certeza, um chamado. Ele respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que ameaçava transbordar. As visões, as emoções. Eu percebi que o amor e a dor estão entrelaçados. O sofrimento tem um propósito e podemos transformar a dor em esperança. Maria sentiu uma onda de emoção ao ouvir seu filho expressar tão claramente o que havia sentido. Não era só um discurso, era uma parte dele se revelando. A sala começou a murmurar. Alguns sussurravam entre si, outros olhavam atentamente para Lucas. A tensão se transformou em algo palpável, uma mistura de questionamentos e possíveis revelações. Estamos aqui porque amamos você, Lucas. Queremos ouvir mais, uma mulher ao fundo disse, com a voz firme. Foi como se aquele comentário acendesse uma luz na sala. Outros começaram a aplaudir novamente, incentivando Lucas a continuar. Ele sentiu o calor do apoio e decidiu aproveitar aquele impulso. Eu percebi que a vida é muito mais misteriosa do que pensamos. Quando estive lá, vi as cores da tristeza e da alegria, e como elas se misturam. Vi pessoas que se curavam e quem se deixava levar pelo desespero. O que estou dizendo é que podemos ajudar uns aos outros. Precisamos uns dos outros. As palavras de Lucas eram como sementes plantadas em solo fertilizado. A ideia de comunidade e empatia ressoava entre os presentes. O homem que havia questionado parecia mais tranquilo, mas ainda com um olhar cético. Lucas percebeu que não se tratava de convencê-lo, mas de atingir o coração das pessoas abertas à transformação. Já no final do encontro, quando as pessoas começaram a se dispersar, Maria sentiu que aquele momento era apenas uma fração do que ainda estava por vir. A insegurança de Lucas estava se dissipando, mas ele também percebeu que não era só sobre suas experiências, era uma jornada coletiva. "Filho, você foi incrível!" Maria disse, enquanto abraçava Lucas, seu coração batendo forte de orgulho. "E agora, o que fazemos?" Lucas perguntou, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Ela sorriu, uma ideia começando a tomar forma em sua mente. "Vamos criar um grupo de apoio, um espaço onde as pessoas possam compartilhar suas experiências também. Vamos mostrar a elas que todas as vozes são válidas." Mas antes que pudesse terminar sua frase, o homem que havia questionado levantou a mão novamente. "E se você der esperanças demais? E se isso se voltar contra você?" A sala silenciou imediatamente. Lucas prendeu a respiração, a semente da dúvida tinha brotado. Agora, mais do que nunca, ele precisaria encontrar a coragem para enfrentar o futuro e todas as suas incertezas. Porque a verdade que descobrira estava apenas começando a se desenrolar, e o que viria a seguir poderia ser exatamente o que eles precisariam para se afirmar ainda mais. Mas até onde ele estava disposto a ir para defender aquilo que acreditava? O silêncio na sala era quase ensurdecedor. A pergunta do homem pairava no ar como uma nuvem pesada, e Lucas sentiu o peso dela apertar seu peito. As expectativas tinham mudado de rumo. Antes era sobre compartilhar a própria experiência. Agora era sobre o peso das consequências. Como poderia dar esperanças a uma sala cheia de incertezas? A mente de Lucas girava a 1000 por hora, refletindo sobre a dúvida que havia surgido. O impulso de partilhar sua verdade já não era tão simples. Ele olhou para Maria, que agora segurava as mãos dele com um carinho que falava mais que 1000 palavras.
Os olhos dela estavam fixos nos dele, transmitindo força e confiança. Ele sentia o calor daquela conexão que era fundamental. Era como um berço acolhedor em meio à tempestade. Se eu der esperanças, eu vou me arriscar, Lucas murmurou, quase como se estivesse pensando em voz alta. Não sabia se queria que alguém o ouvisse, mas sua preocupação era genuína. Uma parte dele ainda se sentia frágil, mas precisava se lembrar do poder que suas experiências trouxeram. Lucas, ela respondeu com a voz suave. Esperança não é uma promessa vazia. É um convite para a transformação. Você não tem controle sobre como as pessoas vão reagir, mas pode oferecer um espaço para que se sintam seguras. Aquelas palavras o tocaram. Era verdade. Ele tinha que colocar a própria vulnerabilidade em cima da mesa e deixar que as pessoas decidissem o que fazer com isso. Era uma espécie de libertação, uma forma de criar um novo laço entre todos. Com um suspiro profundo, Lucas endireitou a postura, sentindo o espírito de luta renascer dentro dele. Antes que pudesse organizar as ideias, uma mulher se levantou, os olhos brilhando de determinação. Eu não vim aqui só por você, Lucas. Vi meu irmão passar por momentos de dor. E por mais que a esperança parecia distante, havia algo dentro dele que dizia para continuar. Para não desistir. Se você está disposto a ser um guia, estou aqui para apoiar essa jornada. As palavras dela dispararam uma onda de aprovação na sala. Outros começaram a se manifestar, um por um, compartilhando breves relatos de lutas e superações. Era como se cada voz estivesse reforçando a ideia de que juntos eram mais fortes. Lucas sentiu uma energia tomar conta do ambiente. Os olhares de auxílio e compreensão sempre foram essenciais, mas naquela noite estavam se transformando em algo real e palpável. Quando o folhear dos relatos foi se encerrando, Lucas tomou coragem. Então, vamos fazer isso. Vamos criar esse grupo onde cada um pode compartilhar suas histórias sem medo. Não só de dor, mas de superação, de esperança. Precisamos de um espaço onde possamos reconstruir nossas emoções juntos. O entusiasmo cresceu na sala, transformando cada murmúrio em gritos de apoio e de determinação. Mas, antes que a euforia pudesse se concretizar, o homem que tinha questionado Lucas levantou de novo a voz. E se isso não funcionar? E se tudo isso acabar em mais dor? Uma sombra de inquietação passou pelo rosto de Lucas, mas em vez de se afastar, ele se aproximou, decidido a abraçar o desafio. Então, faremos isso juntos. Se houver dor, que venham as feridas. A cura é uma jornada, e estamos aqui para enfrentar isso lado a lado. Ele estava pronto para traçar um novo caminho, mas a pergunta persistia em sua mente. Será que realmente teriam força para suportar todas as tempestades que viriam pela frente? O olhar de Maria refletia tanto amor quanto uma preocupação profunda. O que seria daquela conexão quando a dor começasse a se revelar? Era a questão que pairava com um misto de esperança e receio, mas a vontade de avançar era mais forte. Assim, com a sala imersa em um novo propósito, Lucas sentiu um calor no coração. Era hora de criar não apenas um grupo, mas uma verdadeira rede de apoio. Mas o eco da dúvida ainda permanecia, e ele sabia que a jornada estava apenas começando. O que mais iria descobrir e enfrentar nesta nova fase? Naquela noite, o futuro parecia mais brilhante, mas a verdade é que o desconhecido sempre carrega seus próprios desafios. E Lucas percebeu que, para cada passo à frente, seria preciso estar preparado para os altos e baixos da caminhada. Seria essa jornada por um futuro maior algo capaz de transformar suas vidas? A sala estava em uma espécie de frenesi. As vozes entusiasmadas ecoavam, e Lucas percebeu que ali, diante dele, algo havia mudado. Havia uma energia palpável, uma vontade coletiva de lutar por um futuro diferente. Maria, ao seu lado, sorria, um sorriso que cativava e encorajava. Ela sabia que ele precisava desse apoio, e sua presença era como um farol em meio à escuridão. Vamos então, disse Lucas, seus próprios sentimentos agora transbordando em palavras. Vamos marcar o primeiro encontro. Que tal na próxima semana? Aqui mesmo para começarmos a ajudar uns aos outros.
As reações foram imediatas. Concordâncias, acenos, manifestações de apoio. Ele poderia sentir a faísca que se acendia entre eles, mas algo ainda estava em seu coração, uma preocupação que o seguia como uma sombra. Eu só quero que saibam que essa jornada não vai ser fácil, ele acrescentou, tentando equilibrar o otimismo com a realidade. Há riscos, há desafios. Estamos falando de enfrentar nossas dores, e isso não é simples. Então, se precisarmos parar, se algo ficar pesado, tudo bem. Aqui não há julgamento. O homem que havia questionado antes foi o primeiro a se manifestar novamente. E se levarmos 10 passos para trás? E se a dor for maior que a esperança? Agora, ele parecia ter entendido que poderia contar com todos. Pode acontecer, Lucas respondeu, a insegurança emergindo em sua voz. Mas juntos podemos nos apoiar. Às vezes, um passo para trás é necessário para dar 2 à frente. A sala permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. A expressão de cada um refletia a profunda consciência daquela verdade. A luta seria coletiva, e em cada um pouco da dor do outro seria compartilhada. Ele observou os rostos, alguns com lágrimas que falavam de lembranças de batalhas enfrentadas. O entusiasmo e a esperança atearam fogo aos corações, mas não sem um alto custo. Naquela mesma noite, enquanto se despedia de todos, Lucas sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Maria, que havia ficado para ajudar a organizar os papéis da reunião, e declarou: "Vamos precisar de muito mais que esperança. Precisaremos de coragem, de honestidade e, principalmente, de amor. Amor para dar e receber, para acolher as feridas, para abraçar as verdades difíceis de lidar." Os olhos de Maria brilharam em concordância, mas ela também notou a tensão que ele tentava esconder. "Você está pensando no seu sonho, Lucas?" perguntou ela, hesitante. "O que você quer dizer?" Lucas não compreendeu a princípio. Seu sonho de que a dor pode ser superada, de que compartilhar a verdade é libertador. Você sabe que existem muitos que não estão prontos para isso, que podem se sentir muito angustiados com essa proposta. Maria respondeu com a voz suave, mas firme. Ele suspirou. "Sim. E talvez eu tenha que lidar com isso, com o quanto alguns vão realmente querer mudar e o que isso pode me custar." A resposta a uma dor emocional tão intensa começava a ficar clara. A luta não seria só sobre as histórias que cada um tinha para contar, mas sobre a disposição deles em enfrentá-las juntos. E, de repente, a luz da esperança parecia ter um preço. Assim que ele saiu do prédio, uma brisa fria o recebeu. Era uma sensação de liberdade misturada com a ansiedade do que estava por vir. A cada passo que dava, ele ponderava sobre o impacto que essas revelações teriam, não apenas para ele, mas para todos ali. O peso do que estava prestes a iniciar pesava mais que uma montanha. E quando o dia finalmente amanheceu, Lucas percebeu que no horizonte estavam mais do que apenas encontros e compartilhamentos de dores. O desafio real se revelaria nas distrações, nas surpresas, na forma como cada um lidaria com suas tempestuosas emoções. Igual a um barco em mar agitado, ele se perguntou quem seria capaz de navegar por essas águas. Com um coração dividido entre ansiedade e esperança, Lucas decidiu que não havia como voltar atrás. A jornada começava, mas qual seria o próximo obstáculo a enfrentar? Ele mal sabia que as verdades que emergiriam seriam mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. De repente, um novo pensamento cruzou sua mente. Quando a dor se transforma em revelação, o que restará na superfície? O dia do primeiro encontro chegou com uma intensidade palpável no ar. A sala, que antes pulsava com energia, agora parecia reverberar um nervosismo contido. Lucas chegou cedo, tomando um tempo para observar cada detalhe que o cercava. As cadeiras dispostas em círculo, o mural decorado com fotos antigas que contavam histórias de vidas que um dia haviam sido vibrantes. Ele sentou-se, respirou fundo e aguardou os colegas chegarem. À medida que as pessoas começaram a entrar, Lucas pôde sentir uma mistura de expectativa e ansiedade.
O homem que havia preocupado Lucas em sua última fala se apresentou novamente. Hoje quero me abrir um pouco. Sinto que preciso fazer isso. Ele tinha um olhar sério, mas havia também um traço de vulnerabilidade que emocionou a sala. Minha história não é fácil, começou ele, olhando para o chão. Perdi minha esposa há 1 ano, e desde então a dor tem sido uma companheira constante. Algumas lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto falava, e a cada palavra, Lucas percebia que ali estavam mais do que memórias. Estavam as cicatrizes de um luto compartilhado. A atmosfera tornou-se densa, como se cada um dos presentes estivesse pesando suas próprias feridas. Lucas sentiu seu coração apertar. Ele sabia que muitos ali poderiam compartilhar experiências similares. Contudo, tinha medo do que a entrega plena exigiria. Maria olhou para Lucas e, com um gesto suave, incentivou-o a assumir a palavra. Talvez hoje seja um dia de cura. Todos nós viemos aqui para ser ouvidos e, quem sabe junto, possamos aliviar um pouco desse peso. Ele começou, tentando encontrar coragem em meio à incerteza. Ao longo das próximas horas, histórias começaram a fluir, e o que era apenas um grupo de desconhecidos se transformava em uma comunidade. Cada relato ressoava como um eco de dor, mas também trazia um fio de esperança. Lucas percebeu que todos ali estavam lutando suas batalhas internas, tentando reconstruir um pedaço do que haviam perdido. E entre lágrimas e risos nervosos, alguém levantou a questão crucial. E se enfrentarmos a dor junto? O que seria possível de verdade? Aquela frase pairou no ar, e todos pareciam esperar a resposta. Lucas foi tomado por um misto de emoções. Talvez seja exatamente isso o que precisamos, encontrar a força um no outro, aceitar nossas vulnerabilidades, e isso por si só pode ser libertador, disse ele, sua voz um pouco trêmula, mas cheia de sinceridade. No entanto, enquanto falava, sua mente vagava para o que estava por vir. O receio de que algumas histórias poderiam ser mais devastadoras do que era capaz de suportar não o deixava. Afinal, como poderia lidar com as verdades que mesmo ele temia enfrentar? Um clima de renovação começou a se espalhar pela sala, e naqueles momentos, Lucas percebeu que as lanternas da solidariedade acendiam um novo caminho. Mas nem tudo era simples. Justamente quando uma sensação de comunidade nascia, uma nova voz se levantou. Era uma jovem que, até aquele momento, havia se mostrado distante. Vocês falam de apoio, mas e se a dor for insuportável? E se o que se revela for mais do que a gente consegue carregar? Silêncio. O olhar de todos se direcionou para ela. Lucas sentiu o peso da questão e sabia que a tensão estava prestes a explodir. Como poderia responder a um abismo emocional tão profundo? O que aconteceria se a verdade que distorcia a realidade surgisse e a esperança se dissipasse em um instante? Os olhares cautelosos de todos ficaram fixos em Lucas, esperando uma resposta. E ele, em meio àquela pressão silenciosa, percebeu que este talvez fosse o momento decisivo. Era a hora de confrontar a dor de frente, e ali, aqueles olhos fixos nele eram um chamado que não poderia ignorar. Mas, de repente, uma mensagem de celular deslizou pela tela de seu dispositivo. Estou aqui. Precisamos conversar. É urgente. As palavras brilharam em sua tela, como se iluminassem um novo caminho a ser trilhado. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper esse momento? Lucas sentiu seu coração disparar. E enquanto a sala se preparava para uma nova rodada de compartilhamento, ele se viu diante de um dilema: seguir com aquele momento transformador ou encarar o que estava prestes a vir. Lucas hesitou. O vibrar do celular se misturava ao som da respiração ansiosa dos presentes. Cada olhar fixo nele parecia intensificar a pressão, como se as palavras não ditas formassem um peso insuportável. Ele ponderou rapidamente sobre o que era mais importante naquele momento. A mensagem, que pulsava em seu bolso, estava pedindo atenção urgente. Mas a dor e a vulnerabilidade da sala exigiam algo ainda mais profundo. Desculpem, mas preciso verificar isso rapidamente, ele disse,
sua voz um pouco trêmula. Ao ler a mensagem novamente, seu coração acelerou. Era de sua mãe. A sensação de desconforto aumentou. O que poderia ser tão urgente? Ele se levantou e se afastou ligeiramente, movendo-se até um canto da sala. Levinha, como um copo de água quase transbordando, a tensão aumentava. Ao abrir a mensagem, as palavras pareciam dançar na tela. Seu pai teve uma recaída. Não sei como enfrentar isso sem você ao meu lado. Lucas fechou os olhos por um instante. A disputa interna entre o que estava acontecendo ali e as questões familiares o deixavam angustiado. Ele queria ficar e ser parte do grupo, mas o peso da família, a urgência da dor processada apenas em casa, fez o coração dele apertar de forma insuportável. Lá fora, a luz do sol começava a desaparecer, tingindo o céu de um laranja profundo, reforçando a sensação de que o dia estava mudando, não apenas no ambiente, mas também dentro dele. Após alguns momentos, Lucas respirou fundo e voltou para a sala. Todos ainda o observavam, mas agora parecia que as palavras da jovem estavam ecoando em sua mente. Como seria enfrentar uma dor que parecia maior do que se podia carregar? Ele se virou para os outros, que ainda aguardavam suas palavras. Desculpem-me. Eu li uma mensagem que mexeu muito comigo. Havia um calor em seu peito, um desejo genuíno de falar. Às vezes a dor que vivemos é insuportável. Olhar para ela e senti-la pode ser aterrorizante. E às vezes somos forçados a encarar não apenas nossos medos, mas também os da nossa família. Os olhares de apoio começaram a aparecer entre os colegas. Aquela sala, que antes estava repleta de angústia, agora pulsava com a ideia de que compartilhar as dores não apenas unia, mas também oferecia um espaço para a cura. Eu sei que é difícil. E eu também tenho medo do que pode acontecer assim que decidirmos nos abrir. Mas por mais paradoxal que pareça, é exatamente nesses momentos que encontramos força. A voz de Lucas, agora firme, carregava um leve tremor, mas era a sinceridade que o guiava. Uma vez, alguém me disse que o verdadeiro valor da dor é refletido na luz que ela nos proporciona quando aceitamos viver com ela. A sala se encheu de murmúrios e concordâncias. A consciência coletiva se transformava, mas a jovem que havia questionado anteriormente ainda parecia hesitante. E se essa luz não vier? E se tudo isso for em vão? Lucas sentiu o desafio nas entrelinhas da pergunta, e nesse momento soube que precisaria ser direto. Não podemos prever como será o caminho. Tudo o que podemos fazer é dar um passo à frente juntos, mesmo em meio à incerteza. Ele olhou ao redor, notando rostos que refletiam luz e sombras. Sombras de dor e luta, mas também de esperança e coragem. Um silêncio reverberou na sala, como se todos absorvessem o peso de suas palavras. Então, a porta atrás dele se abriu de repente. A assistente social entrou, com um olhar preocupado. Desculpem interromper, mas há um anúncio importante. Precisamos de ajuda, ela disse, sua voz urgente, lançando uma nova onda de tensão na sala. O que poderia ser tão urgente a ponto de cortar o clima de cura que se formava? O coração de Lucas disparou novamente, e a sensação de que algo profundo estava prestes a acontecer preenchia o ar. Seriam eles confrontados com realidades que nenhum deles estava preparado para lidar? Com um misto de esperança e apreensão, ele percebeu que essa era apenas a primeira etapa de uma jornada que prometia ser intensa e transformadora. Ele se virou para os outros, sentindo que agora, mais do que nunca, a união deles seria testada. Estamos prontos, não é? A pergunta ecoou no coração de todos ali, e a sala, recheada de coragem renovada, se voltou para o desconhecido que os aguardava. O que aquela mulher traria? O olhar da assistente social cruzou a sala, fixando-se em cada um deles, como se estivesse pesando a força de cada alma presente. Nós tivemos um chamado. Um jovem, apenas um pouco mais velho que vocês, entrou em coma há 30 dias após um grave acidente. Ele precisa de apoio, de amigos. As palavras dela foram como um golpe.
Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, enquanto os rostos se tornavam pálidos e perplexos. Lucas sentiu um nó na garganta. A imagem de um garoto numa cama de hospital, cercado por máquinas e monitores, atravessou sua mente. E se fosse ele? Se fosse alguém que amava? Estamos formando um grupo de apoio para a família e amigos dele. Precisamos de todos vocês, de sua energia, de sua empatia. Não é fácil, mas juntos podemos ser a luz na escuridão deles. Ela continuou, sua voz firme, mas suave. Lucas piscou e lentamente olhou em volta. Os colegas estavam relutantes, cada um lidando com a informação à sua maneira. A jovem que havia questionado antes, seus olhos refletiam um choque misturado com compaixão. Era como se ela estivesse procurando resposta para a própria dor que carregava. Como podemos ajudar se nem sabemos quem ele é? Um colega se aventurou a perguntar, quebrando a penumbra. Infelizmente, isso é tudo o que sabemos por enquanto, respondeu a assistente social. Mas no que depender de nós, podemos criar um espaço seguro onde a família se sinta acolhida. Todos nós, em algum momento, vamos enfrentar dificuldades. Precisamos uns dos outros. Aquilo ressoou verdade na cabeça de Lucas. Ele pensou em sua própria luta para lidar com o pai doente, em como seria maravilhoso ter alguém ao seu lado, alguém que o ouvisse. E se a situação dele pudesse ser diferente? E se ele pudesse ser a força que ajudaria aquele desconhecido a voltar à vida? Eu quero ajudar, Lucas disse, levantando a mão como se declarasse um voto. Nós podemos fazer algo. Cada pouco conta, mesmo uma visita, um sorriso. Isso pode fazer a diferença. Vamos nos unir por ele e por nós. Os olhares começaram a mudar, a hesitação se transformando em determinação. As expressões antes confundidas agora estavam cheias de propósito, a energia começando a circular na sala. Eu também. Eu quero fazer parte disso, disse a jovem. E em seguida, outros começaram a concordar com a cabeça, levantando a mão ou falando de forma tímida. A sala recomeçou a vibrar, e cada um deles parecia se sentir mais próximo. Por um momento, tudo parecia possível. Lucas sentiu um calor crescente dentro de si, uma luz se acendendo à medida que cada um expressava seu desejo de contribuir. Mas a urgência do chamado ecoava em sua mente, tornando-se mais clara. Eles estavam lidando com vidas. A assistente social sorriu, parecendo aliviada. Vamos nos organizar e ajudar a família a sentir que não estão sozinhos nessa. A vida deles pode mudar e talvez, apenas talvez, as experiências que vivemos aqui possam fazer diferença lá fora. Enquanto conversavam sobre como poderiam se dividir e ajudar, Lucas percebeu que essa era uma chance de transformação não só para eles, mas para aquele rapaz no hospital também. No fundo, podia sentir que talvez a dor daquela história inesperada tocasse sua própria vida de um jeito que ele ainda não compreendia. Quando a assistente social começou a explicar as necessidades mais práticas, a porta se abriu novamente e um homem entrou, agitado, com os olhos avermelhados. Desculpem, sou irmão dele, preciso de ajuda imediata. Sua voz estava carregada de desespero e urgência, como uma chama acesa em uma sala já repleta de tensão. O que mais poderia acontecer? O que esse homem carregava consigo? E mais importante, como eles iriam lidar com a próxima etapa? A sala ficou em silêncio, e um novo desafio se apresentava, deixando Lucas com a sensação de que a jornada apenas começava. O homem parou à frente deles, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. O olhar aflito escaneou a sala, até que finalmente se fixou na assistente social. Lucas notou como aqueles olhos pesavam, transbordando dor e angústia. O silêncio constrangedor foi rompido pela voz trêmula do irmão. Meu nome é Rafael, ele disse, limpando a garganta. Meu irmão, Daniel, é aquele que está no hospital. Eu não sei como ele reagiria a isso, mas sinto que é hora de agirmos. Precisamos de apoio ao lado dele. Ele está lutando e eu sinto que ele ainda nos escuta. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Ele não conhecia Daniel, mas a força da energia que Rafael emanava era palpável. O irmão parecia estar ali,
não só como um representante, mas como um elo direto da vida que ainda pulsava a partir da cama de hospital. Estivemos juntos nos últimos dias, mas sinto que só tenho um peso nas costas, continuou Rafael, as mãos tremendo. Meus pais estão exaustos e a esperança começa a se dissipar. Nós precisamos de você, de todos vocês. Preciso que ele saiba que não estamos sozinhos. As palavras de Rafael ecoaram pela sala como um tambor distorcido. Lucas não podia evitar que sua mente vagasse. Imagine só, estar numa cama de hospital, sem poder se mover, sem poder falar, e contar com a força do amor, do carinho das pessoas à sua volta. Era uma imagem tão visceral que suas palmas começaram a suar. A assistente social fez um gesto sutil, encorajando Rafael a respirar fundo. Estamos aqui para ajudar. De que você precisa, Rafael? Preciso de amigos. Amigos que possam estar ao lado dele. Sei que existem pessoas aqui que podem trazer algo especial, que podem se conectar com ele de formas que eu não consigo. Às vezes, só precisa de uma mão dada, um sorriso, uma música. Qualquer coisa que demonstre que ele ainda é amado. Lucas olhou ao redor. A dinâmica na sala parecia ter mudado novamente. Todos estavam ouvindo atentamente, como se cada um estivesse em sintonia com a dor de Rafael. Algo dentro dele fervilhava. A ideia de estar ali, juntos, por alguém que não conheciam de verdade, parecia ser uma dádiva e uma responsabilidade ao mesmo tempo. Eu posso ir visitar Daniel amanhã, sugeriu a jovem que havia perguntado anteriormente, uma coragem iluminando seu rosto. Acho que posso levar algo que ele gostava. Talvez um livro ou uma música. Sim, eu vou também. Lucas se apressou a dizer, a voz firme e inabalável. Dessa vez, não será só por apoiar. Vamos fazer por ele. Vamos dar tudo o que pudermos. É hora de agir, certo? Um murmúrio de concordância começou a se espalhar pela sala, uma onda de vozes se unindo, cada qual trazendo suas experiências e expectativas. A atmosfera tomou um rumo positivo, mesmo diante da dor. Rafael sorriu, um sorriso que disfarçava o cansaço, um gesto pequeno, mas que dizia muito. Era como se eles, aqueles jovens, conseguissem ser a âncora num mar revolto. Vocês são incríveis, ele disse, a voz ainda trêmula, mas agora cheia de esperança. Eu sabia que existiam corações grandes por aqui. Meu irmão precisa disso, e vocês estão dispostos a entregá-los. Ele vai se sentir amado, e isso é tudo que eu posso pedir. Lucas percebeu que aquele momento estava prestes a marcar uma mudança significativa não só para a família de Daniel, mas para cada um deles. Era como se a luz da empatia tivesse sido acesa, e agora todos estavam iluminando o caminho uns dos outros. Ele não sabia exatamente qual era o próximo passo, mas a certeza começou a germinar dentro dele. A vida não é só sobre receber, mas sobre dar. No entanto, algo no olhar de Rafael fez Lucas sentir uma inquietação. Ele havia mencionado que seu irmão, em coma, poderia ainda escutar, e a tensão ao redor dele parecia vir de algo mais profundo. O que Daniel realmente precisava, e mais intrigante, o que aconteceria se ele acordasse? Essas perguntas pulsavam na mente de Lucas, e ele sentiu que, talvez, aquilo apenas estivesse começando. Enquanto a sala se preenchia de calor humano e determinação, Lucas sentiu que a jornada se tornava mais clara, mas também mais complexa. O apelo de Rafael ressoava em seu coração, e a ideia de ser parte da vida de Daniel, mesmo à distância, o motivava profundamente. Os planos começaram a tomar forma. Decidiram que cada um levaria algo que representasse carinho e apoio para Daniel na próxima visita. Era uma forma de mostrar que ele não estava sozinho. Lucas decidiu que levaria um livro, um título que falava de esperanças e superações, algo que ele gostaria que o envolvesse como um abraço. A noite avançou e o grupo se dispersou, mas a conexão havia sido estabelecida. Quando Lucas chegou em casa, viu Maria esperando por ele na porta. O olhar dela transparecia compreensão, e ele sentiu que, de alguma forma, ela já sabia da nova missão que o aguardava. — Mãe,
Estamos criando um grupo de apoio para um rapaz que está em coma, Daniel. Vamos visitá-lo amanhã, anunciou, a excitação pulsando em suas palavras. Maria sorriu, mas havia uma leve preocupação em seu semblante. Isso é maravilhoso, filho. Mas lembre-se de que às vezes é mais difícil para quem está acordado do que para quem dorme. Confie no que você compartilha. Acho que agora entendi que, mesmo em meio à dor, precisamos ser a luz para os outros. Daniel precisa de nós, disse Lucas, determinado. As palavras de sua mãe ressoaram em sua mente. Mais do que apenas apoio emocional, deveriam estar prontos para as realidades que a recuperação traria. Na manhã seguinte, eles se prepararam. O clima no ar estava carregado de expectativa. Ao chegarem ao hospital, o ambiente tão familiar para Lucas agora parecia mais carregado de significado. A equipe o conduziu até o quarto de Daniel, e ao abrir a porta, um silêncio respeitoso imediatamente os envolveu. Daniel estava ali, vulnerável sob as máquinas que monitoravam sua vida. O coração de Lucas disparou. Um sentimento profundo de responsabilidade o tomou. É isso que precisamos fazer. Ele sussurrou para si mesmo, enquanto seus amigos se posicionavam ao seu redor, criando uma rede de apoio ao redor do jovem adormecido. Cada um deles trouxe seu presente: flores, livros, canções e, principalmente, uma atmosfera de amor. Rafael observava tudo com um sorriso agradecido, e Lucas percebeu que aquele momento era um tributo à vida, não só de Daniel, mas de todos eles. Enquanto falavam sobre suas vidas e compartilhavam pequenas histórias, Lucas começou a descrever, suavemente, o que havia aprendido e sentido durante seu próprio coma. Sua voz estava firme, guiada por um desejo de esperança. Eu senti um amor tão profundo e como todos estão conectados. É isso que quero que você saiba, Daniel. Não está sozinho. Para sua surpresa, algo mudou. Um leve movimento, como se Daniel estivesse respondendo, passou por seu corpo. O ar ficou tenso e todos os olhares se voltaram para ele, a esperança misturada com temor. Foi ele? O que aconteceu? A dúvida pairava no ar. Rafael, com os olhos quase cheios de lágrimas, se aproximou. Daniel, se você puder nos ouvir, saiba que todos estamos aqui por você. Estamos prontos para enfrentar isso juntos. A emoção na voz de Rafael havia despertado algo indescritível. Então, Lucas teve uma ideia. Pegou o livro que trouxera, começou a ler em voz alta. Cada palavra era um abraço, cada frase uma conexão com aquilo que representava o calor da humanidade e o desejo de cura. À medida que os sons enchiam o quarto, a tensão se transformou em algo mágico. Foi então que, em um segundo que parecia uma eternidade, os monitores começaram a emitir uma série de bips, um sinal que não podiam ignorar. O ar ficou pesado e todos prenderam a respiração. O corpo de Daniel reagiu, e um instante depois, os olhos dele se abriram lentamente. Lucas sentiu seu coração disparar. Daniel, ele sussurrou, como se o nome do garoto pudesse puxá-lo para a realidade. Os olhos de Daniel estavam confusos, mas havia uma luz, um reconhecimento. Rafael se aproximou, a alegria e a ansiedade se misturando em seu rosto. Estou aqui, irmão. Estamos todos aqui. Em um momento, o quarto transformou-se. De um espaço de dor, tornou-se um santuário de vida e possibilidades. Os olhares de todos estavam fixos em Daniel. Uma onda de emoção os envolveu. Aquela vida poderia renascer, e com ela, as esperanças que antes pareciam distantes. Lucas percebeu a gravidade daquela virada e sentiu que algo dentro dele também se transformara. Ele não era mais um jovem perdido em suas crises. Agora, tinha uma missão maior, compartilhada que ia além das dores individuais. Agora, a jornada do grupo de apoio não era só para Daniel, mas para todos ali. A luz do sol entrou pela janela, iluminando seus rostos, e naquele preciso momento, a certeza surgiu. Juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade e fazer com que suas verdades passassem a brilhar, não apenas nas casas de cada um, mas em todo canto que necessitasse de amor e apoio.
Era a realização de um sonho coletivo, e o futuro, agora, parecia infinito. Era hora de escreverem juntos uma nova história, feita de superação, amor e, acima de tudo, esperança. E você? O que tem feito para transformar a sua realidade? Não deixe essa emoção passar sem tomar uma ação. Se inscreva agora no nosso canal para acompanhar as próximas histórias emocionais que vão tocar seu coração e mudar sua visão. Deixe um like agora para fortalecer essa comunidade e ajudar o algoritmo a mostrar essas histórias incríveis para mais pessoas como você. Comente aqui embaixo suas teorias e reações sobre esse desfecho emocionante. E não se esqueça, compartilhe este vídeo imediatamente com 5 amigos que precisam de inspiração e luz na vida deles. Este é o momento de mostrar seu apoio verdadeiro. Estamos juntos nessa.